Eles riram enquanto expulsavam o casal de idosos. A chuva encharcava as caixas de papelão, enquanto Marta implorava para pararem. Sua voz abafada pelas gargalhadas. Os vizinhos filmavam. A presidente da associação sorrindo como se fosse um esporte. Então um carro preto chegou devagar e silencioso. Um homem saiu. Olhos frios o suficiente para congelar a rua. Ninguém sabia ainda quem ele era. Mas no momento em que ele falou, as risadas morreram. Antes de continuarmos, adoraríamos que você apertasse o botão de inscrever. Seu apoio significa o mundo para nós e nos ajuda a trazer histórias ainda mais poderosas. Agora, vamos começar. Você conhece aquela sensação quando um lugar parece perfeito do portão? Então o ar muda no segundo em que você entra. Esse era o Maplewood Estates. Cercas aparadas, lagos vítreos, sorrisos que duravam apenas até James e Marta virarem as costas. Ele esfregava o joelho. Ela carregava mudas. A varanda cheirava a chuva. Karen Whitmore os encontrou antes das caixas esfriarem. Prancheta no peito, queixo erguido como se o sol pertencesse a ela. Bem-vindos. Padrões importam aqui, ela disse, examinando os vasos deles como uma oficial de alfândega. Marta acenou com a cabeça. James agradeceu, ao crepúsculo. Um bilhete esperava na caixa de correio. Mantenha tudo arrumado. Sem exceções. Do outro lado da rua, um vizinho sussurrou. Eles não vão durar. Amanhã trouxe cascas de ovos na cerca. Não esmagadas, colocadas como um desafio. James varreu. Marta cantarolou para cortar o silêncio. Dedos batendo no corrimão, ela fez chá. Mel na colher. Da janela, vozes flutuavam. Vai a van. Aposto que alugam. Olha aquele tapete. Cor errada. Risadas cortavam o ar. Eles tentaram se encaixar. Números da casa polidos. Luz da varanda trocada para o branco suave da associação. Marta colocou uma tigela para um gato de rua. Ao meio-dia, tinha sumido. No lugar, um aviso que dizia: violação. Aqui está algo sobre eles. James dirigiu um ônibus da cidade por décadas e memorizava rostos como músicas. Marta alimentou crianças por anos e aprendeu a detectar fome sob piadas. Uma noite, na chuva inclinada, eles encontraram um menino chorando atrás de um supermercado. Cabelo loiro colado na cabeça, sem sapatos. Eles o envolveram no casaco de James e o levaram para casa. Eles o chamaram de Ethan. A nova casa deveria ser o lugar tranquilo deles. A tempestade seguiu. Karen voltou com um sorriso que brilhava, mas não aquecia. Um lembrete amigável, ela disse. Lixeiras fora da vista. Grama abaixo de 5 centímetros. Itens decorativos devem ser aprovados. Naquela noite, a geladeira zumbiu. Marta espalhou pacotes de sementes, tocando cada um como uma promessa. James traçou o mapa no pacote de boas-vindas. Ele pausou num quadrado pontilhado rotulado Armazenamento Comunitário. Quem fica com a chave? Ele disse. Uma forma deslizou pela janela. 2 sombras rápidas. A respiração de Marta travou. Ela aumentou o volume do rádio. Jazz na cozinha. A curiosidade coçava. Afinal, por que estranhos andavam pela grama deles à meia-noite? Por que a câmera apitava e não mostrava rostos? A manhã voltou frágil. Karen acenou da calçada. Orientação ao meio-dia, ela chamou. Marta pressionou a mão na chaleira quente e acenou. Estaremos lá. Ok, sim, ela sorriu. Depois do aceno, seus dedos tremeram. Um tremor pequeno que você só nota quando observa de perto. A orientação parecia encenada. Limpador de limão. Cadeiras dobráveis. Uma apresentação de slides dos valores da comunidade. Karen narrava com um sorriso de anfitriã, enquanto os vizinhos contavam as respirações do novo casal. James sentou ereto. Marta esfregava a alça da bolsa, ouvindo mais atentamente do que a sala permitia. 2 dias depois, altura da grama excedida. James mediu exatamente 5 centímetros. Ele cortou mesmo assim, suor escurecendo a gola. Um carrinho de golfe parou. Membros da diretoria filmando. Documentação, um disse. Depois tapete da varanda não aprovado. Marta fotografou o tecido neutro. Anexou um recibo. Apertou enviar. Resposta automática apenas. Sussurros floresceram. Na caixa de correio. A associação já os avisou. Padrões mantêm valores altos. Ao anoitecer, um tilintar atrás das hortênsias. James encontrou uma luz solar que ele não possuía.
estaca enlameada. Ele limpou a lente com a manga, franzindo mais a testa. Quando virou, Karen estava na cerca serena como vidro. Essas parecem familiares, ela disse. Não são nossas, ele respondeu. Então você não se importará se eu catalogar uma foto. Um sorriso apertado. A noite cobriu os cômodos de azul. Marta disse. Devíamos ligar para Ethan. James beijou o cabelo dela. Deixa ele construir. Nós vamos lidar com isso. Sábado. 3 batidas secas. Karen e 2 diretores na varanda. Um segurança pairando. Aviso de não conformidade. Karen anunciou. Itens recuperados foram reportados. Vamos conduzir uma inspeção de cortesia. Ela entrou sem esperar. Armários abertos, gavetas deslizadas. O rádio do segurança chiava. Na garagem, uma caixa de papelão estava perto do aquecedor de água. Marta franziu a testa. Isso não é nosso. Karen levantou a tampa. Mais 2 luzes solares. Uma estátua de jardim lascada. Números de casa em cobre. Etiquetas arranhadas. Anel de lama na base. Infelizmente, ela disse. Luvas de látex estalando. Flash. Flash. Do outro lado da rua, vizinhos se juntaram como clima. Telefones levantados. Ouvi que roubam coisas de jardim. Vi uma tigela de gato. Olha o chat do grupo. A respiração de Marta enfraqueceu. As pontas dos dedos encontraram a tinta fria da porta. Sua mente piscou para a chuva de anos atrás. As mãozinhas de um menino numa caneca quente. Nós não pegamos nada, ela disse. James encontrou o olhar do segurança. Isso é uma armação. À tarde, um e-mail chegou. Audiência marcada. Potencial rescisão de residência, segunda-feira. Evidências anexadas. Fotos. Um inventário. Uma lista de pecados. Barulho em horas estranhas. Lixeiras fora. Alimentação de gato não aprovada. Roubo James imprimiu. Vou trazer recibos. Falar claramente. Marta colocou provas na mesa. Fatura do cortador de grama, foto do tapete com carimbo de data-hora, paleta da associação, post-its em amarelo organizado. James colocou a estátua de lado, estudando a lama. Eles caminharam ao pôr do sol tentando respirar. Grama cortada adoçava o ar. Cloro mordia na cerca da piscina. Aspersores sibilavam. Luzes acordavam nas varandas como um veredito. Do clube, risadas explodiram, desdenhosas. De volta em casa, a campainha tocou. Ninguém estava lá, apenas um panfleto. Semana do Orgulho Comunitário. Na esquina, um carrinho de golfe parou com luzes baixas. Depois se afastou. Algo está errado aqui, Marta sussurrou. É construído para fazer a bondade parecer suspeita. James tocou a moldura. Nós sobrevivemos a isso, ele disse. A segunda-feira chegou cinza e pesada, nuvens machucadas contra o céu. A audiência da associação não era num tribunal. Era no clube. Mas parecia pior. Fileiras de cadeiras dobráveis de frente para uma mesa longa onde Karen e sua diretoria sentavam como juízes. Óculos brilhando sob luz fluorescente. James e Marta entraram silenciosamente. Ele usava seu paletó de domingo. Ela segurava uma pasta de recibos tão apertada que os cantos dobraram. Karen não levantou os olhos. Senhor e senhora Carter, vocês são acusados de múltiplas violações, incluindo roubo de propriedade. Vocês têm algo a dizer antes de prosseguirmos? James levantou, voz firme, mas baixa. Não fizemos nada errado. Aquelas luzes, aquela estátua, não eram nossas. Alguém as colocou lá. Risadas ondularam pela sala. Claro que sim. Um homem murmurou. Marta olhou em volta. Até os vizinhos que ela cumprimentara com tortas agora desviavam o olhar. O silêncio deles gritava mais que palavras. Karen bateu a caneta. Isso não é sobre sentimentos. É sobre fatos. A comunidade espera integridade. Marta tentou explicar os recibos, os carimbos de tempo, os códigos correspondentes da loja, mas Karen nem olhou para eles. Ela já tinha decidido. Vocês têm 24 horas para sair, ela disse. As palavras caíram como pedras. Lá fora, o céu se abriu. A chuva caiu rápido, tamborilando no teto do clube. James pegou a mão de Marta. Vamos para casa, ele sussurrou. Mas em casa, carregadores já esperavam. Caixas alinhadas na varanda. A associação tinha ligado cedo para agilizar o processo. Seus móveis foram arrastados pela grama molhada.
Vizinhos se juntaram sob guarda-chuvas, filmando como se fosse entretenimento. Uma criança riu quando uma perna de cadeira quebrou. A voz de Marta tremeu. Por favor, cuidado. Isso pertencia à minha mãe. Um dos carregadores deu de ombros. Senhora, só seguindo ordens. Karen estava na calçada, guarda-chuva posicionado, olhos brilhando. Oferecemos clemência a eles, ela disse à multidão. Mas regras são regras. James cerrou a mandíbula. Ele tinha ficado quieto por tempo demais. Você chama isso de justiça? Você chama isso de decência? Karen sorriu finamente. Eu chamo de ordem. Quando Marta tropeçou tentando levantar uma caixa, alguém riu. O som atingiu Ethan primeiro. Um carro preto elegante parou. Motor ainda zumbindo. A chuva diminuiu como se o próprio ar o reconhecesse. Um homem alto saiu, terno escurecido por gotas, expressão ilegível. Seus olhos se moveram da cadeira quebrada para as mãos trêmulas, que uma vez o ensinaram a amarrar os sapatos. Mamãe, sua voz mal alcançou. Marta congelou. Ela virou, descrença rompendo suas lágrimas. Ethan. Suspiros se espalharam pelos espectadores como estática. Karen franziu a testa. Senhor, esta é propriedade privada. Ele passou por ela como se ela não existisse. Ajoelhando ao lado da mãe, ele levantou a caixa encharcada dos braços dela. Você não levanta mais nada, ele disse suavemente. Não hoje. Os murmúrios da multidão se emaranharam. Esse é Ethan Carter, o cara da tecnologia. Não pode ser. Ele vale bilhões. Karen piscou, recalibrando o tom. Oh, Sr. Carter, se eu soubesse. Ele não respondeu. Ele virou para o pai. Eles fizeram isso com vocês? James acenou uma vez. Ethan exalou pelo nariz, calmo, mas afiado. Certo, ele disse, tirando o telefone. Então vamos começar com um telefonema. Gerald é Ethan. Compre o Maplewood Estates tudo. E transfira a propriedade para a Carter Holdings, efetivo hoje. O rosto de Karen esvaziou. Isso não é possível. Você não pode simplesmente... Ele olhou para ela, voz ainda mais fria. Senhora, você acabou de jogar meus pais para fora do próprio bairro deles. Observe. A chuva parou. Ninguém se moveu. A quietude que seguiu foi estranha. Como se o bairro inteiro tivesse esquecido como respirar. O guarda-chuva de Karen escorregou da mão. As risadas que encheram a rua minutos atrás se dissolveram em silêncio. A assistente de Ethan chegou em 1 hora. Carro preto elegante, arquivos na mão. Os membros da diretoria da associação tentaram se agrupar, sussurrando sobre abuso legal. Mas no momento em que a assistente exibiu os papéis de transferência assinados, suas vozes murcharam. Ethan tinha feito exatamente o que disse. O Maplewood Estates agora pertencia à Carter Holdings. O que significa, ele disse uniformemente, olhos varrendo o comitê trêmulo. Vocês todos agora trabalham sob minha gestão. Karen forçou um sorriso quebradiço. Sr. Carter, certamente podemos chegar a um entendimento. Ele inclinou a cabeça. Já chegamos. Você vai redigir um pedido público de desculpas, reembolsar cada multa que impôs e renunciar hoje. Um murmúrio se espalhou entre os espectadores. Telefones levantaram novamente, não para zombar desta vez, mas para capturar o acerto de contas. Os mesmos vizinhos que ficaram em silêncio agora pareciam quase com medo de sua própria cumplicidade. James descansou uma mão no ombro da esposa. Ele não se gabou, não sorriu com desdém. Apenas assistiu a justiça se desenrolar do jeito quieto como sempre viveu. Marta sussurrou. Ethan, você não precisava fazer isso. Ele olhou para ela. Sim, eu precisava. Porque poder não significa nada se você não pode usá-lo para proteger as pessoas que deram isso a você. A fachada de Karen rachou. Estávamos apenas aplicando política. A voz de Ethan cortou suas desculpas como vidro. Você aplica preconceito. A diferença. Atrás deles, repórteres tinham se reunido. A história se espalhou mais rápido que água de chuva. Microfones brilhavam. Sr. Carter, um chamou. É verdade que esses moradores o criaram? Ele sorriu levemente. Eles me criaram, me alimentaram, me ensinaram decência. Tudo o que sou começou na cozinha pequena deles. Hoje foi só eu devolvendo uma fração disso. As câmeras capturaram o brilho nos olhos de Marta.
James ficou um pouco mais alto, sua velha postura de anos dirigindo voltando. O tipo de orgulho quieto que não precisava de palavras. A segurança escoltou Karen e a diretoria. Os carregadores que uma vez jogaram caixas na rua, agora carregavam cada peça de volta para dentro. Cuidadosamente, cabeças abaixadas. O ar mudou de textura, não mais espesso com humilhação, mas algo mais leve, respeitoso. Um grupo de vizinhos se aproximou hesitantemente. Sr. Carter, sentimos muito. Deveríamos ter dito algo. Ele acenou uma vez. Então digam algo da próxima vez. O silêncio é como a crueldade fica confortável. Ao anoitecer, a rua brilhava quente novamente. Os móveis dos Carter estavam de volta no lugar. Chá fresco fervia no fogão. Uma única rosa vermelha estava no corrimão da varanda. O símbolo que Ethan usava em cada empresa que construiu, representando resiliência nascida da luta. Dentro, a risada voltou, suave, trêmula, real. James limpou o último da chuva das molduras de fotos, colocando a foto de infância de Ethan de volta na lareira. O menino com dentes faltando e sapatos enlameados agora olhava para a casa que acabara de salvar. Uma semana depois, o Maplewood Estates parecia um planeta diferente. Os mesmos vizinhos que antes atravessavam a rua, agora acenavam de gramados aparados, seus sorrisos de repente genuínos, ou pelo menos tentando ser. Uma placa pintada à mão apareceu perto do portão. Carter Gardens, uma comunidade construída no respeito. Dentro da casa, a luz do sol puxava as tábuas polidas do chão. Marta se movia devagar, seus quadris ainda doloridos daquele dia. Mas seus passos tinham uma leveza novamente. Ela regava os lírios na frente. Os mesmos que Karen uma vez chamou de feios. James sentou na varanda, jornal aberto, óculos baixos no nariz, fingindo ler, mas realmente apenas observando-a. Ethan chegou sem alarde desta vez. Sem ternos, sem câmeras, apenas jeans, um suéter preto e aquela mesma confiança quieta. Ele colocou 2 canecas no corrimão da varanda. Cheira a casa, ele disse. Marta sorriu. Sempre cheirou. Estávamos apenas esperando a paz nos encontrar. James riu. Acho que veio num Rolls Royce preto. Eles riram. O tipo de risada que cura. O vento carregou o som pelos gramados onde sussurros costumavam viver. Algumas casas abaixo, trabalhadores substituíram as velhas placas da associação por novas, com o logo da Fundação Carter. Ethan recostou. Olhar suave. Sabe, as pessoas pensam que sucesso é sobre o que você constrói, mas é realmente sobre quem construiu você. Marta pegou a mão dele. Não te demos dinheiro, Ethan, só te demos amor. Ele acenou. E acontece que foi a coisa mais valiosa que já tive. A câmera permaneceria lá. A varanda, a paz, o casal que finalmente teve sua dignidade restaurada. Uma citação emoldurada pendurada perto da porta. Algumas casas são construídas com madeira e pedra, outras com coração e memória. Karen nunca voltou. Sua renúncia fez notícias discretas. Ethan transformou o escritório da associação numa biblioteca comunitária gratuita. Ao pôr do sol, Marta estava perto da janela, observando crianças andando de bicicleta onde a fofoca costumava viver. Sua voz quebrou suavemente. Deveríamos deixar algo bom para trás. James sorriu. Deixamos. Ele está sentado bem ali. E pela primeira vez, o silêncio que seguiu não foi cruel. Foi satisfeito, completo, merecido. Quando o poder encontrou a humildade, a justiça encontrou sua voz. Ethan não apenas salvou uma casa, ele restaurou o significado de família e respeito. Se essa história te tocou, compartilhe. Deixe o mundo lembrar que a bondade pode se dobrar, mas nunca quebra. E quando a verdade retorna, ela sempre vem com poder.